Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Glória a Deus. Livro do Gênesis. Quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. Quero ler com os irmãos no capítulo de número 26. Vamos ler no capítulo 25, o versículo 20. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler o versículo de número 20. Os irmãos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, amarreu de Padã Arã, irmão de Labão, amarreu. Amém? E agora no capítulo 26, o versículo 12. Versículo 2. Versículo 2 do capítulo 26 diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Versículo 12. Versículo 12 diz a palavra de Deus: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, fez o acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços, e tornou Isaque a abrir os poços, e tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele, por isso o chamou de Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperamos nesta terra. Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperamos nessa terra. Depois subiu dali para Becerba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar.
Irmãos, eu quero ser bem objetivo aqui em transmitir a palavra de Deus nessa noite. Quero aproveitar os minutos que nos restam ainda nesse culto de louvor e adoração a Deus. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nesse último culto do ano dos varões, com os varões, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu estava conversando com o Senhor a respeito de uma palavra para ministrar para o coração de vocês, da igreja, e o Senhor Deus colocou algo no meu coração para falar a respeito de bênção sobre a família, a bênção de Deus sobre a família dos servos do Senhor. Essa é a palavra que Deus me ordenou ministrar aqui nessa noite, para a vida dos meus irmãos. E todos aqui conhecem o contexto, conhecem a história, então não preciso ficar me detendo aqui nos detalhes. Contudo, alguma coisa eu preciso resumir para que os irmãos entendam a revelação da palavra para o coração de vocês. Os irmãos sabem que Deus escolheu Abraão e através de Abraão colocou um projeto de formar uma nação em prática. Deus chamou Abraão de uma terra de idólatras, disse para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que Deus o mostraria, que Deus o revelaria. A sua esposa Sara, ela era estéril. Os irmãos conhecem a história. Sara entregou a sua serva Agar para Abraão, ele teve um filho com ela chamado Ismael, e Deus disse que nasceria um do ventre de Sara, e esse seria o herdeiro da promessa, esse seria aquele que Deus abençoaria, que através do qual Deus multiplicaria a descendência de Abraão, e nele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos que Sara era estéril. Por isso Abraão teve um filho com Agar, foi um dos motivos que levou Abraão a ter um filho com Agar. Sara era impossibilitada de gerar filhos. A impossibilidade de Sara fez com que eles entrassem num acordo, e eles cometeram este ato fora da direção de Deus, o que gerou problema para eles, porque todas as vezes que nós tomamos decisões sem a direção de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Nós vamos padecer as consequências dos nossos atos, dos nossos erros, das nossas decisões. Mas Deus não abandonou Abraão e não desistiu de usá-lo para cumprir aquilo que havia prometido a ele. Apesar do erro de Abraão, do erro de Sara, os irmãos observam que Deus se manteve fiel. Deus se manteve fiel à palavra que ordenou a respeito de Abraão. Glória, aleluia. Eu não sei como estão as coisas no meio da sua família. Eu não sei se por erros seus, por decisões erradas suas, ou certas, ou de alguém que participa, alguém da sua família, quem sabe tenha tomado uma decisão errada e fora da direção de Deus. Mas a palavra de Deus para o teu coração nesta noite é: Deus não desistiu do projeto que Ele tem com a tua família. Glória! Deus não desistiu do projeto que Ele tem com o teu casamento. Deus não desistiu do projeto que Ele tem com os teus filhos. Deus não desistiu dos projetos que Ele tem na sua vida. O louvado seja Deus. E Ele nos reuniu aqui nesta noite para nos dar uma orientação. Aleluia, aleluia. Ele nos reuniu aqui nesta noite para nos dar uma direção. Ele trouxe você aqui nesta noite para te ensinar segredos simples, mas que vão mover no mundo sobrenatural, para que o Senhor endireite as coisas na tua casa, na tua família, para que você desfrute da bênção de Deus, junto com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. E nas conversas de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, os irmãos observam que Deus sempre que se revelava a Abraão, o Senhor sempre trazia uma palavra: eu vou te abençoar. Sempre que a presença de Deus se manifestava diante de Abraão, claro, o Senhor disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Disse sim, mas todas as vezes que Deus manifestava a sua presença, todas as vezes que Deus direcionava a sua palavra para o velho Abraão, era uma palavra de bênção sobre ele, sobre a sua esposa, sobre o filho que ele ainda não tinha, que era simplesmente uma promessa até aquele momento, e sobre a descendência deste filho
que o Senhor estava prometendo que ia fazer uma poderosa nação. Glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a sua expectativa ao se preparar para vir para este culto. Eu não sei se você estava animado, ansioso, ou quem sabe cabisbaixo e abatido. Abraão também passou por esses momentos de tristeza, de frustração, em momentos que disse: Senhor, já sou avançado em idade, não tenho filhos, e eu tenho um mordomo na minha casa, esse vai ser o meu herdeiro. Ele estava tão desanimado que ele estava tentando criar uma saída para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, para que ele tivesse alguém para deixar a sua herança, mas Deus sempre dizia: um filho gerado por você é que vai herdar a promessa, um filho gerado do teu ventre, aleluia, oh glória, é que vai herdar esta promessa que te tenho feito. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que a conversa de Abraão com Deus era sobre o futuro do seu filho, que ele não tinha. Nós vemos que a conversa de Abraão com Deus era a promessa que ainda havia não se cumprido. Deus vinha e o prometia, reforçava a sua promessa, a sua palavra, fazia ele se lembrar, fazia ele contemplar a grandeza da criação, para que ele entendesse que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ele fala. Olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para o céu, porque os céus manifestam a glória de Deus. Olha para o céu, porque o céu anuncia a grandeza do Senhor. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor está te convidando a ampliar a tua visão. Deus está te convidando a olhar para o céu. Deus está te convidando a se lembrar que você é pequeno, mas Ele é grande, Ele é grande, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. Oh, glória! Deus sonhava também em dar este presente para Abraão, um filho gerado por vocês. Esse não vai ser o seu herdeiro, não, o bastardo não vai ser o seu herdeiro, o adotado não vai ser o seu herdeiro, Ló não vai ser o seu herdeiro, Eliezer não vai ser o seu herdeiro, Ismael não vai ser o seu herdeiro é aquele que eu preparei, é o que eu vou te entregar, é o que eu vou te dar. Glória! Porque às vezes quando Deus faz a promessa, nós olhamos para a nossa impossibilidade, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para aquilo que para nós é impossível. Mas se Deus falou, a tua parte é só levantar altar e adorar, é só levantar altar e glorificar, é só, aleluia, andar na direção da palavra, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Em conversas com sua esposa, em conversas com Deus, e Deus também conversando com ele, o assunto era esse, a promessa que Deus fez. Oh glória, a promessa que Deus fez, aleluia, oh glória ao nome de Jesus. É tão bom quando Deus nos faz assentar diante dele e começa a falar para a gente: eu lembro da promessa que eu te fiz. Para você parece impossível, mas olha, conta as estrelas do céu e medita na minha grandeza e no meu poder. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Isaac nasceu, cresceu, foi circuncidado, foi oferecido a Deus por fidelidade, como os irmãos sabem. Abraão obedeceu a voz de Deus, colocou o menino no altar. Oh glória, aleluia. Como é bom, irmãos, como é maravilhoso, como é importante você levantar altares por onde quer que você vá, onde quer que você esteja, porque a tua família te observa, os seus filhos te observam,
As pessoas que convivem com você precisam ver que você é um adorador, como disse o pastor Daniel, não somente na igreja. Que você levanta altar dentro da tua casa, no meio do teu trabalho. Que você levanta altares quando você está com os seus amigos. Que você é adorador dentro e fora do ambiente, entre aspas, de culto. Porque o culto nunca acaba. Adorar é estilo de vida, não é momento. Não é abrir a boca e dizer glória. Não é abrir a boca e dizer aleluia. Não é abrir a boca e cantar uma canção. Não. Adorar é estilo de vida, é maneira de viver. Adorar é entrega. Adorar, glória, é rendição. Oh, louvado seja Deus. Adorador não veste uma roupa de adorador e se torna um adorador em momentos específicos. Um adorador, ele é um adorador em todos os momentos da sua vida. Em todas as circunstâncias, não se esqueça de Deus, porque Ele está com você. Oh, glória! Onde quer que Ele te permita passar, estar. Louvado seja o nome de Jesus. O menino nasceu, cresceu, Abraão envelheceu, Sara morreu. Abraão mandou o seu mordomo buscar uma esposa para Isaque. Os irmãos conhecem a história. Ele disse, não pega qualquer mulher, qualquer moça. Não, vai lá na casa da minha parentela, dos meus parentes, e de lá você toma uma mulher para o meu filho Isaque. Os irmãos sabem a conversa que eles tiveram, a aliança que eles fizeram, que Abraão colocou na mão de Eliezer para que essa futura esposa do seu filho Isaque fosse preparada, fosse trazida para se casar com o seu filho. E os irmãos observam a preocupação de Abraão com o futuro do seu menino. Ele já estava velho, a sua esposa, a mãe de Isaque, já havia morrido, mas ele estava preocupado com aquilo que o menino faria depois da sua partida. Então ele já estava preparando, dando um jeito. Naquele tempo os irmãos sabem que os pais que preparavam o casamento dos filhos, hoje aqui na nossa cultura ela é diferente. Mas isso não te impede de se preocupar, isso não te impede de preparar isso em oração, de você se apresentar de Deus em oração pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro dos seus filhos. Aleluia! Porque vai chegar um momento que você não estará presente para aconselhar, para cuidar, se o Senhor não vier arrebatar a sua igreja antes disso. Mas ore pelo futuro dos pequeninos da igreja, ore pelo futuro dos irmãos, dos filhos dos nossos irmãos, para que o Senhor não permita que eles caiam em laços do inimigo, que tomem decisões erradas, que venham padecer sofrimento por não conhecer o Deus de Abraão, por não conhecer o Deus que você conhece. Como é que Isaque conheceu o Deus de Abraão? Porque Abraão andava levantando altares e o menino estava sempre com ele. Ele sabia como era o culto que o pai dele oferecia a Deus. Ele sabia como o pai dele levantava altares. Tanto é que quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, ele conhecia tão bem a maneira que o seu pai levantava um altar de adoração, que ele disse: pai, está faltando alguma coisa, o fogo está aqui, a lenha está aqui, tem até o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele sabia como é que se adorava a Deus. Levante altares dentro da tua casa, levante altares onde quer que você esteja, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dos teus. Orabá, chorabá, orabá, ovlovianda, darabá, chorabá. E se você tem feito isso por longos dos anos da sua vida, descansa o teu coração. Descansa o teu coração, porque você plantou uma semente poderosa no coração dos teus filhos, ainda que cresceram, que tomaram decisões na vida, que formaram família e parece que estão longe da presença de Deus. Você que levantou altares na sua jornada até chegar aqui, descansa o teu coração, porque Deus vai renovar a fé deste teu filho. Deus vai renovar a fé desta tua filha e não vai deixar esta pessoa se perder, porque Ele é fiel.
Porque tem momento que o adorador está solitário. Tem momento que o adorador está sozinho. Tem momento que aquele que levanta altares está sozinho com Deus. E eu posso dizer para vocês, são os melhores momentos da vida daquele que tem intimidade com Deus. Sabe por quê? Quando você está levantando altares diante dos irmãos, você está ministrando. Mas quando está você e Deus, Deus e você está sendo ministrado por Deus. Oh, glória! É preciso ter momentos de intimidade para que você encontre forças para caminhar, para que você encontre forças para prosseguir. Deixa eu caminhar para concluir aqui, irmãos. Isaac cresceu, Eliezer trouxe Rebeca, como os irmãos sabem bem a história. Isaac amou a Rebeca. Isaac a recebeu por esposa, ela consentiu em ser mulher de Isaac. Só tinha um problema, ele herdou não só toda a riqueza que Abraão possuía, mas ele herdou também a promessa que Deus fez. Glória a Deus. Glória. Sabe por que eu estou pregando aqui, irmãos, hoje? Porque Deus fez uma promessa para minha mãe. Deus disse que um dia eu seria um pastor, um pregador da sua palavra. A minha mãe não viveu para me ver pregar a palavra. Não. A minha mãe foi para casa, porque o crente não morre, né? O Senhor guardou ela, levou ela para casa. Oh, glória! Ela não me viu descer as águas batismais, não me viu ser batizado no Espírito Santo, não me viu receber o dom da palavra, ela não me viu eu ser consagrado ao ministério, ela não me viu, mas Deus cumpriu a palavra que ordenou a respeito da minha mãe. Eu herdei a promessa que Deus fez a ela, está entendendo o mistério? Tem momento que Deus promete para a mãe o que vai fazer na vida do filho. Tem momento que Deus promete para o pai o que vai fazer na vida do filho e do neto. Está entendendo o que Deus está dizendo? Talvez o teu neto, a tua neta não está buscando a Deus, mas você está aqui recebendo a revelação da palavra, e a palavra vai alcançar esta pessoa para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu, o tempo não permite, irmãos, eu falar algumas coisas que Deus tem me revelado na vida de alguns de vocês. Mas tem pai orando por cura aqui, tem mãe orando por cura, por libertação na vida dos seus filhos. Só você e Deus sabe a dificuldade que está lá. Aleluia! Mas o Senhor ouviu a tua oração e você está aqui recebendo a palavra, e a palavra para você é: Deus vai abençoar a tua família, vai abençoar você, vai abençoar o teu casamento, vai abençoar os teus filhos, vai abençoar os filhos dos teus filhos, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Veja só, irmãos, eu já vou concluir em poucos minutos aqui. Isaac se casou, herdou a herança que Abraão deixou para ele. Estava casado, tinha uma promessa que foi direcionada a Deus, primeiramente a Abraão, e agora repousava sobre ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Agora em Isaac essa promessa está. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor, irmãos. Deixa eu me controlar aqui. Aleluia. Narabai, xarabai. Narabai, glória a Deus. Abraão. Narabai, xarabai. Aleluia. Tudo que ele viveu, tudo que ele recebeu de revelação e de palavra de Deus para ele, para o seu filho e para o filho de seus filhos, ele não viu acontecer. Mas a palavra de Deus liberada não torna para ele vazia.
não torna para ele vazia. Abraão já foi juntado junto com os seus pais, ele morreu, mas Isaque era herdeiro de uma promessa que tinha que se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Só que a esposa dele era estéril, e ele tinha 40 anos quando se casou com ela, e 20 anos ele orou para que o Senhor desse filhos para ele. 20 anos ele orou, estava em oração. Rebeca concebeu. Glória, glória. Porque é assim, irmão, crente que quer viver a promessa de Deus precisa conhecer o caminho da oração. Precisa aprender que o nosso socorro vem dele, que o nosso refúgio e fortaleza é ele, que o Senhor ouve a oração daquele que levanta a sua voz para falar com ele, que o Senhor estende a sua mão sobre a vida daquele que está clamando. A palavra de Deus nos ensina que por um clamor do justo o Senhor se levantará. A palavra de Deus diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Jesus disse, que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Não desista. Se você orou, se você entregou em oração, creia que Deus vai fazer alguma coisa para te atender. Creia que Deus vai mover céus e terra se for preciso, mas Ele vai cumprir a palavra que Ele liberou ao teu respeito. Oh, glória! Rebeca concebeu 2 filhos gêmeos. Não entendia o que acontecia no seu interior e o que ela fez, porque assim, ele orou por um filho, Deus deu 2 para ele. Glória! Já entendeu o que Deus está dizendo para você? Aleluia! Oh, glória! E o tremendo é que ainda no ventre de Rebeca, Deus disse para ela assim, ela foi orar, não é, irmãos? Ela não sabia o que estava acontecendo no seu ventre, não existia obstetra, ultrassonografia, não tinha nada disso aí, mas ela foi orar. E quando ela orou, o Senhor falou, 2 nações vão sair do seu ventre, 2 povos surgirão de ti. E Deus já deu o diagnóstico do futuro, e o maior vai servir o menor. Deus já tinha escolhido Jacó no ventre dela, glória, porque a bênção tinha que ser do primogênito. O primogênito era Esaú, mas o Senhor escolheu Jacó, quer dizer, aquele que não deveria herdar aquela bênção de Abraão. Deus já havia escolhido ele antes dele nascer. O que Deus está dizendo é que alguém olha para os teus filhos e não vê possibilidade de futuro. Alguém olha para o teu parente e despreza. Não, esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Essa criança nunca vai ser ninguém. Essa moça vai tomar decisões erradas. Esse rapaz vai se perder no meio do caminho. Olha e não vê futuro, e não vê esperança. Mas Deus te trouxe aqui neste último culto com o departamento de varões para te dizer, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando do seu futuro. Foi Ele quem escolheu, e Ele vai fazer uma grande obra para glorificar o nome dEle. Meu Deus do céu, o meu tempo já está chegando aqui, irmãos. E ele orou, e o Senhor deu filhos para ele. Não 1, 2. Glória a Jesus. A igreja conhece a história. Isaque também era adorador, porque ele aprendeu com o pai dele. Ele levantava altares para adorar a Deus. E o Senhor o abençoou. Houve uma grande fome na terra novamente. E Deus disse para ele, você não desça ao Egito. Porque Abraão desceu no Egito. E os irmãos conhecem a história. Lá ele mentiu, enfim. Mas Deus disse para Isaque, você não desça ao Egito. Abraão, que era o pai, desceu. Mas Isaque, que era o filho, não desceu. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que algumas coisas que você passou, o seu filho não vai passar. Que em alguns lugares que você foi e que não foi bom, Deus não vai permitir que os seus filhos passem por isso.
Alguns aqui vieram do mundo. Deus libertou de bebida, Deus libertou de droga, Deus libertou do mundo do crime. Sim, o Senhor está dizendo: o teu filho, a tua filha não vai descer ao Egito como você desceu. Receba esta palavra de Deus para o teu coração. Porque tem momento que parece que a história vai se repetir na vida dos filhos. O Senhor está quebrando este laço do inimigo. Aleluia, oh glória, meu Deus, aleluia, oh glória, oh glória. Narabash, Rabai, oh glória, Narabaha, Narabai, Narabacandadaio, oh glória, aleluia. Meus irmãos, creiam na palavra de Deus. Não desista de lutar pelos teus. Tenha paciência e vai para o joelho e deixa Deus trabalhar, que você vai ver o que Deus vai fazer. Glória, glória. E ele obedeceu a palavra e não foi para o Egito, mas ficou em Gerar. Quando ele ficou em Gerar, é o versículo que nós lemos: e naquele mesmo ano ele plantou e colheu 100 vezes mais naquela terra que ele estava. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra e não desceu ao Egito. Deus o abençoou poderosamente. Glória! Vale a pena, irmãos, ficar debaixo da palavra, porque o lugar que Isaac estava não era nas margens do rio Nilo do Egito, que é uma terra fértil, que se planta e se colhe sem ter perigo de perder a colheita. Não, Isaac estava no deserto. Ele precisou cavar poço, poço, mas lá no deserto ele plantou e colheu abundantemente. Você só precisa estar debaixo da palavra. Você pode não trabalhar em uma multinacional, pode não ter o melhor emprego da sua vida, mas se Deus te colocou nesse deserto, plante, 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 porque você vai colher. Aleluia. Meu Deus do céu, preciso encerrar, meus irmãos. Eu tenho 1 minuto para o horário que me foi dado aqui. O Nakadaraba choraba, Rael Plovendeb Andaraha. E Deus o abençoou tanto. Só que ele ficou com medo, o mesmo medo que o pai dele tinha, de alguém desejar sua linda esposa e o matar. Vão me matar por causa de Rebeca. Então vou dizer que ela é minha irmã. Só que aí o rei percebeu, né? O Abimeleque viu que o tratamento dele com Rebeca não era de irmão, era de marido. E chamou ele para conversar e disse assim: rapaz, por que você mentiu para nós? Ela é tua mulher, ela não é tua irmã. Que negócio é esse? Qualquer um poderia possuir a sua esposa aqui e você ia trazer um mal muito grande sobre nós. Olha só, irmãos, a resposta de Isaac: é porque eu fiquei com medo que vocês iam me matar por amor de minha esposa Rebeca. Olha só o temor. Os homens preferiam matar o marido de uma mulher do que cometer adultério. Eles tinham tanto medo de possuir a mulher dos outros, de olhar para a mulher dos outros. Eles preferiam matar o marido do que cometer adultério. Olha só como era, e é um povo pagão, ímpio, que nós estamos dizendo. E hoje o casamento está sendo desvalorizado em muitos lugares, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. O teu casamento está debaixo de bênção, está debaixo de promessa, está debaixo da mão do Todo-Poderoso. E talvez você pergunte: mas as coisas não estão muito bem lá em casa. Mas está debaixo de bênção, está debaixo de promessa. Oh glória! Você veio buscar e o Senhor está dizendo: a bênção dele é derramada sobre o seu casamento.
Meu Deus, eu preciso concluir aqui, irmãos. Narabachorabaha. Naeoplovedevia. Fizeram um pacto, fizeram uma aliança. O rei decretou: ninguém vai matar você e nem vai tocar na sua mulher. Ele deu ordem para todos os habitantes daquela terra: ninguém toca nesse homem, ninguém toca nessa mulher. Sabe o que Deus está dizendo? Vem um decreto de proteção para a tua casa. Vem um decreto de proteção para o teu casamento. Vem um decreto de proteção para a vida dos seus filhos. E o inimigo não vai tocar na tua filha, não vai tocar no teu filho, não vai tocar no teu casamento, não vai tocar na tua esposa, não vai tocar em ti, porque esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta noite. O que Isaac fez foi plantar. Os poços que o pai dele cavou estavam entulhados, então eu vou desentulhar os poços. E o texto é muito claro quando diz que os filisteus entulharam e colocaram terra também. O entulho fala do lixo das coisas aí desse mundo, e a terra fala das obras da carne, porque nós somos formados do pó da terra, no nosso corpo físico, a nossa carne. Os irmãos estão entendendo para eu poder concluir? Veja só, o que Isaac fez? Eu preciso desentulhar os poços que o meu pai cavou. Eu preciso arrancar a terra que os filisteus jogaram lá dentro. Precisa de água, precisa de água, precisa de água. A água é o símbolo do Espírito Santo. Se você quer prosperar na terra, você precisa desentulhar os poços. Mas hoje em dia nós não vamos cavar poços fisicamente falando, não. Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando ele conversou com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, ele queria beber da água do poço, mas ele ofereceu uma água não daquele poço, uma água que ia surgir no interior daquela mulher e que se ia fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. É esse poço que alguns de nós precisamos desentulhar. Você precisa tirar todo o entulho de dentro deste poço, do seu interior. Você precisa dar liberdade, para eu resumir aqui, já concluir. Você precisa deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Você precisa deixar o Espírito de Deus agir no seu interior. Você precisa dar lugar para Ele te usar, para Ele regar essa terra que é você, para você poder produzir os frutos. Você tem que tirar um entulho. Quanto entulho, irmãos? Quem é que jogou o entulho dentro do poço que Abraão cavou? Que Isaac precisou desentulhar? O inimigo. Os filisteus foi que entulharam e que jogaram terra. E o inimigo ainda usa essa mesma estratégia. Ele fica colocando entulho, tanta coisa toma o tempo das pessoas. É rede social, é tanta coisa que toma o seu tempo de orar, que toma o seu tempo de meditar. Você está deixando o inimigo entulhar o poço. E o Espírito Santo precisa ter liberdade no seu interior. Arranca esse entulho daí, em nome de Jesus. Porque não existe culto frio, existe crente frio. O poço pode jorrar a água mais pura e límpida. Oh glória! O poço pode jorrar a água mais deliciosa que você já tomou. Mas se você jogar o entulho, jogar a sujeira, jogar a terra, você não vai poder beber dessa água. Arranca esse entulho daí e deixa o Espírito Santo fluir no seu interior. A terra fala das obras da carne. Controle as tuas emoções, controle os teus sentimentos. Não se entregue para o nervoso, não se entregue para a ira. Não tenha ódio no seu interior. Não fique com malícia, achando que alguém está te julgando porque sorriu ou porque fechou a cara. A olhar para você, isso é malícia. Malícia é obra da carne. Seja livre, seja livre, seja livre. Arranca esta terra deste poço do seu interior, porque o Espírito Santo quer fluir com liberdade através de você. Quando Isaac desentulhou os poços, o inimigo veio e criou problema com ele. É assim que o diabo faz.
Todas as vezes que você quer se render e se entregar ao Espírito Santo em um culto como esse, o inimigo fica tentando te impedir, fica tentando te parar, fica tentando tirar a tua atenção, mas não permita! Porque Isaac desentulhou os poços e chamou pelo mesmo nome. Meu Deus, não dá tempo eu falar isso aqui. Narabachorabahai. Narabai. Mas o fato é que depois que ele desentulhou os poços, Deus abençoou ainda mais. Ele já era abençoado, mas o Senhor ainda o multiplicou, o abençoou ainda mais. Sabe o que aconteceu? O rei dos filisteus foi falar com Isaac. Falou para ele: olha, você se tornou muito maior e muito mais poderoso do que nós. Olha só, Abimeleque era rei de uma nação, Isaac era um pai de família, e a família de Isaac era mais poderosa do que toda a nação que Abimeleque governava. Está entendendo o que Deus está dizendo? O inimigo pode ter exército, mas se você tem Deus dentro da tua casa, ele vai fugir de você. E sabe o que ele falou? Nós nunca te fizemos mal. Quer dizer, quando a gente pôde fazer, nós não conseguimos. E agora o teu Deus tem te abençoado tanto que você tem se multiplicado grandissimamente sobre a terra, se tornou maior e mais poderoso do que nós. Olha o que o rei está falando para o pai de família Isaac, para o pastor de ovelha Isaac. Oh glória! Agora faz uma aliança conosco, que você não vai fazer mal a nenhum de nós. Olha o que o inimigo estava falando para ele. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? É o inimigo que tem que ter medo de você. É o inimigo que tem que ter medo da sua família. É o inimigo que tem que ter medo da sua casa. Vai chegando um tempo sobre a tua família, que o inimigo não mais achará lugar para entrar e fazer bagunça. Porque quando ele olhar para você, pai de família, quando ele olhar para você, mãe de família, ele vai ver a bênção de Deus sobre você e vai fugir com medo, diz o Senhor. E sabe o que Isaac, enquanto ele conversava com o rei dos filisteus, o Abimeleque, sabe o que ele mandou os seus servos fazer? Falou: vão lá cavar poço. Irmãos, o crente precisa estar em constante busca ao Espírito Santo. O cristão precisa estar constantemente buscando a presença do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, somos crentes pentecostais. Jamais aceite sair de um culto como esse sem perceber a presença de Deus na sua vida, sem perceber o agir de Deus no seu interior, sem perceber que a palavra é o próprio Deus que está falando contigo, e a palavra é de vitória, a palavra é de bênção sobre você e sobre a sua casa. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.